Durante a gravação de A Paixão de Cristo, Jin Kizu passou por uma série de lesões físicas e espirituais profundas, algumas das quais desafiaram os limites da resistência humana. A primeira delas aconteceu quando foi atingido por um raio. A cena em questão, representando o Sermão da Montanha, foi marcada por um clima tenso, tanto emocionalmente quanto devido às condições climáticas sombrias. Durante a filmagem da icônica mensagem de amor aos inimigos, proferida em aramaico, o céu escureceu e o raio o atingiu diretamente, fazendo sentir-se como se estivesse iluminado como uma árvore de Natal. Ele comentou que teve uma sensação premonitória, alguns segundos antes do impacto, e descreveu a dor intensa que sentiu, como se fosse um tapa brutal nos ouvidos, com fogo saindo de sua cabeça. Os membros da equipe ficaram paralisados de choque, e muitos acreditaram que aquilo não era um acidente comum, mas uma mensagem. Jin viu o raio como um sinal de que forças espirituais tentavam impedir o progresso da produção, mas ao invés de se abater, ele se apegou à sua fé e continuou a trabalhar, pedindo força para superar as adversidades. A segunda grande lesão ocorreu durante a filmagem da cena da flagelação. Para tornar o filme mais autêntico, a equipe usou chicotes reais, e em uma das tomadas, um ator, interpretando um soldado romano, errou a mira e atingiu Jin diretamente nas costas. O impacto foi tão forte que ele descreveu a sensação como se alguém tivesse pressionado um ferro de marcar na sua pele. A dor foi tamanha que por um momento ele pensou em desmaiar. No entanto, a situação se repetiu em uma segunda tentativa, deixando uma cicatriz profunda em seu lado. Jin percebeu que aquilo era apenas uma pequena fração do sofrimento que Cristo havia suportado, o que o fez refletir ainda mais sobre o sacrifício de Jesus. Embora ele tivesse acesso a cuidados médicos, a dor persistiu, lembrando constantemente do que Cristo suportou sem qualquer ajuda. O sofrimento de Jin continuou com a maquiagem diária, que demandava longas horas de aplicação para transformar seu corpo e rosto, tornando-o mais parecido com o homem flagelado e crucificado que ele interpretava. Entre os detalhes mais dolorosos estava a coroa de espinhos, feita de materiais autênticos, embora não reais por questões de segurança. A coroa pressionava sua cabeça por horas, causando grande desconforto e contribuindo para as tensões físicas que ele vivia diariamente. Além disso, a maquiagem artificial com sangue falso frequentemente escorria para seus olhos, tornando ainda mais difícil enxergar. A cada manhã, enquanto passava por esse processo, Jin pensava em Isaías 53, que descreve Jesus como um homem de dores. Ele sentia na pele uma pequena parte do sofrimento que Jesus havia enfrentado, o que lhe dava uma perspectiva mais profunda sobre o sacrifício de Cristo. A quarta lesão aconteceu quando Jin teve seu ombro deslocado enquanto carregava a cruz durante uma das cenas mais exigentes fisicamente do filme. Mel Gibson, o diretor, optou por usar uma cruz de verdade, que pesava cerca de 68 kg, em vez de uma réplica leve, para garantir maior realismo. Jin, embora tenha se preparado fisicamente para essa cena, não estava totalmente pronto para o impacto do peso real da cruz e do terreno irregular. Em uma das tomadas, um ator deveria ter segurado a cruz enquanto Jin caía, mas o movimento foi mal sincronizado, e a cruz caiu sobre ele com todo o seu peso. O impacto foi tão forte que seu ombro se deslocou. Jin imediatamente sentiu uma dor insuportável, mas como a gravação estava em andamento, decidiu continuar com a cena, mesmo com o braço pendendo e dor extrema em seu rosto. Ele se forçou a seguir em frente, lembrando-se de que se Jesus não desistiu, ele também não deveria fazer isso. Durante a filmagem, o vento forte também contribuiu para a tensão, fazendo a cruz balançar perigosamente, o que aumentava o risco de acidentes. Jin continuou filmando com seu ombro lesionado, recebendo cuidados médicos, mas nunca parando. A dor era constante, mas ele seguiu até o fim da gravação, sempre com um forte senso de propósito. Como se estivesse vivenciando fisicamente o peso da cruz que Cristo carregou por todos nós. A tempestade não estava apenas no céu, mas também no âmbito espiritual. No entanto, ao invés de se deixarem abater, os membros da equipe se fortaleceram em sua fé, orando diariamente por força e proteção. Esse evento trouxe consigo mudanças notáveis. Alguns da equipe relataram que o cabelo de Jin ficou erguido, como se ele tivesse saído de um desenho animado. Mel Gibson, surpreso, exclamou: "O que aconteceu com o cabelo dele?" Jin, com humor, respondeu: "Parece que fui ao cabeleireiro do Don King." Embora o raio tenha sido um momento impressionante, ele foi apenas o começo das provações físicas que Jin enfrentaria. O segundo grande desafio veio durante a filmagem da cena da flagelação. Quando se pensa na história da crucificação, a flagelação geralmente é lembrada como um dos momentos mais cruéis e dolorosos.
E para Jim, a dor que ele sentiu não era apenas atuação, ela foi intensamente real. Para tornar a cena mais fiel, os cineastas optaram por chicotes reais em vez de réplicas falsas. A cena envolvia os atores interpretando os soldados romanos usando esses chicotes para atingir um poste de madeira atrás de Jim, mas nem tudo saiu como planejado. Durante uma das gravações, um dos atores que interpretava o soldado romano errou o alvo. Em vez de o chicote atingir o poste, ele envolveu as costas de Jim, causando uma dor insuportável. Jim recorda que a sensação foi como se alguém tivesse pressionado um ferro de marcar quente em sua pele. Ele não conseguia respirar e por um momento pensou que desmaiaria. O mais impressionante é que isso não foi um acidente isolado. Em outra filmagem, o mesmo erro aconteceu novamente. Desta vez, o chicote atingiu com mais força, deixando uma marca profunda nas costas de Jim. Ele comentou que naquele momento, sentiu como se Deus o estivesse permitindo sentir um pouco do sofrimento de Cristo. Eu sabia que tinha que seguir em frente, não importava o quanto doía, disse ele. Um dos membros da equipe lembrou que o ambiente estava carregado de emoção. Não era só o Jim que estava afetado, todos nós sentíamos o peso daquilo no ar. Muitos de nós não conseguiam segurar as lágrimas ao assistir às cenas, sabendo que aquilo era apenas uma pequena fração do sofrimento que Cristo enfrentou. Apesar da disponibilidade de cuidados médicos modernos para tratar suas lesões, a dor persistiu muito além do momento em que as câmeras foram desligadas. Jim refletiu mais tarde sobre a experiência, dizendo: "Isso me fez entender mais profundamente o que Jesus sofreu. Ele não teve a vantagem de cuidados médicos ou descanso. Ele seguiu em frente por causa do amor que sentia por nós." Você consegue imaginar a dor que Jesus suportou pouco antes de ser crucificado? Jesus foi flagelado pelos romanos, João 19. A Bíblia não especifica o número exato de chicotadas, mas em Deuteronômio 25, é dito que um criminoso não deve receber mais de 40. Pilatos ordenou a flagelação de Jesus, Mateus 27. A intenção não era que ele morresse pela flagelação, mas pela crucificação. Após a flagelação, Jesus aceitou voluntariamente a punição que deveria ser nossa. Deus, o Pai, escolheu enviar Jesus para morrer em nosso lugar, e juntos, planejaram a salvação de todos que acreditassem. As dolorosas feridas de Jesus são um reflexo da gravidade dos nossos pecados e do imenso amor que Ele tem por nós. A cena da flagelação testou o corpo e o espírito de Jim até o limite, mas foi apenas uma parte de sua jornada de provações. Agora vamos analisar um outro momento de grande risco. Lesão 3, a coroa de espinhos e a maquiagem que causava enxaquecas. Interpretar Jesus em A Paixão de Cristo exigiu de Jim muito mais do que resistência física. Ele também teve que suportar longas horas na cadeira de maquiagem para se transformar em um homem ferido, espancado e, finalmente, crucificado por causa dos pecados da humanidade. O que parecia uma etapa comum da filmagem acabou se tornando um dos desafios mais exaustivos que Jim enfrentou. Todas as manhãs, ele chegava ao set às 2 da madrugada para iniciar o processo de transformação. Durante as próximas 8 horas, os maquiadores aplicavam com precisão camadas de próteses, tintas e adesivos no rosto e corpo de Jim. O processo envolveu a criação de feridas inchadas, cortes e hematomas que pareciam extremamente reais nas filmagens. A atenção aos detalhes era impressionante. Fios individuais de cabelo da barba foram cuidadosamente colados no rosto de Jim para criar a aparência de um Messias marcado pelo tempo. Efeitos de sangue foram adicionados para simular os ferimentos que Jesus sofreu durante a flagelação e crucificação. Cada fio, cada corte, cada hematoma foi posicionado com precisão milimétrica. Um dos elementos mais marcantes dessa transformação foi a coroa de espinhos. Embora uma coroa verdadeira não tenha sido usada por questões de segurança, uma réplica foi criada com materiais autênticos. Usá-la, no entanto, foi extremamente desconfortável. A coroa pressionava a cabeça de Jim por horas, durante as filmagens, intensificando o desgaste físico que ele enfrentava. O sangue artificial utilizado para simular as feridas frequentemente escorria para seus olhos, dificultando sua visão e tornando ainda mais desafiadora sua atuação. Durante o processo, Jim muitas vezes pensava em Isaías 53, que descreve Jesus como um homem de dores e familiarizado com o sofrimento. Esse longo processo de maquiagem lhe deu uma ideia, ainda que pequena, do sofrimento físico e emocional que Jesus deve ter experimentado. Cada pincelada, cada gota de sangue falso me fazia lembrar do que ele passou por nós, disse Jim. Foi uma experiência humilhante de uma maneira que palavras não conseguem descrever. Após Jesus ser submetido a julgamentos injustos e flagelado, mas antes de ser colocado na cruz,
Os soldados romanos entrelaçaram uma coroa de espinhos e a colocaram sobre sua cabeça. Eles deram-lhe um cajado em sua mão direita e se ajoelharam diante dele, zombando: Salve, Rei dos Judeus! Mateus 27. A coroa de espinhos não era apenas dolorosa, mas também uma forma de zombaria. Eles estavam ridicularizando Jesus como o Rei dos Judeus, batendo, cuspindo e fazendo comentários cruéis. Em vez de usar uma coroa real como símbolo de sua realeza, usaram espinhos para causar sofrimento e desonrá-lo. Para os cristãos, a coroa de espinhos simboliza o fato de que Jesus é de fato um rei. Um dia, todos no universo reconhecerão sua soberania e se prostrarão diante dele, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19. Embora os soldados romanos acreditassem estar zombando de Jesus, sem saber, estavam retratando uma verdade profunda sobre ele. Jesus veio primeiro como um servo que sofreu, Isaías 53, mas retornará como rei vitorioso e Messias. Ele escolheu passar por toda a dor, vergonha e zombarias em nosso lugar. A coroa de espinhos e todo o sofrimento que ela representou já são parte do passado. Agora, Jesus recebeu a coroa que verdadeiramente lhe é devida. A coroa de espinhos tem um simbolismo ainda mais profundo. Quando Adão e Eva caíram no pecado, o mal e a maldição entraram no mundo. Parte dessa maldição dizia: Maldita será a terra por tua causa. Em sofrimento comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e abrolhos ela te produzirá. Gênesis 3. Os soldados romanos não perceberam, mas ao confeccionarem a coroa de espinhos, usaram o próprio elemento da maldição e o colocaram na cabeça daquele que veio para nos libertar dessa maldição. Jesus nos redimiu da maldição da lei, tornando-se ele próprio uma maldição por nós. Como está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Gálatas 3. Por meio de seu sacrifício perfeito, Jesus nos libertou da maldição do pecado, e os espinhos se tornaram um símbolo dessa maldição. Mesmo que os soldados quisessem zombar dele, a coroa de espinhos se tornou, na verdade, o emblema perfeito de quem Jesus é e da missão que ele veio cumprir. As fortes enxaquecas e o desconforto causados pelo processo de maquiagem foram apenas o início das dificuldades que Jim enfrentou no set. O que viria a seguir desafiaria ainda mais sua resistência física enquanto ele carregava o peso imenso da cruz. Um dos momentos mais marcantes em A Paixão de Cristo é a cena em que Jesus carrega a cruz em direção ao Calvário. Para Jim, uma das cenas mais desafiadoras do filme foi aquela em que ele teve que carregar a cruz, uma experiência que lhe causou uma lesão no ombro e lhe deu uma nova compreensão do sofrimento de Jesus pela humanidade. Normalmente em Hollywood, os adereços são feitos de materiais leves para reduzir o esforço dos atores, mas Mel Gibson tinha uma visão diferente para essa cena. Ele decidiu usar uma cruz de madeira real, com impressionantes 68 kg, para garantir autenticidade. Jim Kizu se preparou fisicamente por meses, mas nenhum treinamento foi capaz de prepará-lo completamente para o peso real de carregar um objeto tão pesado em terreno irregular. A cena exigia que Jim caísse sob o peso da cruz repetidamente, representando o colapso de Jesus a caminho do Calvário. Durante uma dessas gravações, um erro grave ocorreu. Um ator, que deveria pegar a cruz quando Jim caísse, errou a cena. O peso de 68 kg da cruz caiu diretamente sobre Jim, forçando seu ombro contra o chão com tanta força que ele se deslocou. Ouviu o estalo e soube imediatamente que algo estava errado, contou Jim. A dor foi tão intensa que ele não conseguia mover o braço, mas no meio da gravação, ele não queria parar. Jim continuou gravando, carregando a cruz com um braço imóvel, com a dor visível em seu rosto, o que acabou acrescentando um toque de realismo involuntário à sua performance. Cada passo era uma tortura. Eu pensava, se Jesus não desistiu, eu também não posso desistir.